Olá, pessoal. Voltamos aí para as nossas videoaulas aí de bioquímica. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da gliconeogênese, ok? Compartilhar aqui com vocês. Beleza, pessoal. Gente, até agora a gente vem conversando aí a respeito das vias metabólicas possíveis, né, que vão estar envolvendo aí todas as biomoléculas, né? De maneira geral, quando a gente considera as proteínas, os carboidratos e os lipídios. Então, para cada uma delas, a gente tem uma via específica, né? Tanto para a questão da síntese, como também do processo de catabolismo, né? Então, para fornecer energia, para construir, né, que seria exatamente na síntese de determinadas substâncias, e que, de certa forma, vão ser essenciais para o nosso organismo, né? Só, pessoal, que existe uma via que acaba sendo uma via alternativa para a obtenção de glicose, né? Então, quando toda aquela dinâmica, né, de fonte de glicogênio ela vai ser exaurida, né? A gente observa, por exemplo, que o glicogênio ele é consumido em até 18 horas, né? 24 horas é o tempo máximo, né? Mas 18 horas já dá para poder consumir. E a gente acaba possuindo algumas células que acabam tendo uma necessidade meio que exclusiva da glicose. Então, a gente precisa ter uma fonte alternativa para que tenha reposição dessa glicose, caso aconteça a dinâmica, né, da falta, né, da falta da reserva de glicogênio. Então, aí a glicogenólise não vai poder ser feita. Então, a gente precisa obter essa glicose de alguma forma. Se a gente falar, por exemplo, em termos de obtenção de energia, a beta-oxidação, né, a questão do corpos cetônicos, já vão ser necessários. Mas aí, de fato, eu tenho que ter um mecanismo para que tenha a reposição de glicose na corrente sanguínea. E aí, nós temos a via da gliconeogênese. E aí, pessoal, por definição, a gliconeogênese é a obtenção de glicose a partir de substâncias não glicídicas. Aí a gente considera, por exemplo, algumas substâncias, né, que não vão ter características de carboidrato, para que de fato possam estar fornecendo essa glicose, possam ser transformadas em glicose. Então a gente pode dizer que parte da via da gliconeogênese ela vai utilizar as enzimas da própria glicólise, né? Que quando a gente lembra da glicose até piruvato, então eu tenho sete reações que são reversíveis, então vamos imaginar que aí essas 7 reações elas vão ser utilizadas. Então a gente vai perceber que vai acontecer uma dinâmica citossol-mitocôndria, né, de acordo exatamente com aquilo que seria a necessidade específica de cada um desses precursores e cada uma dessas enzimas, ok? Então, ó, só para a gente definir, né? Já acabei falando algumas coisas, mas para a gente poder observar de fato em que consiste essa gliconeogênese. Então, ó, processo de síntese de glicose, né? Ou de glicogênio, aí vai depender da dinâmica, em que você acaba obtendo a partir de precursores que não sejam carboidratos, né? Então, é uma via compartilhada. Então, tem citossol e mitocôndria envolvida. E importante, pessoal, o órgão que vai ser responsável por grande parte dessa reposição, né, que vai representar aí quase que 90% de toda a dinâmica, vai ser o fígado, né? Então a gente já viu aí na segunda-feira um pouquinho a respeito das funções dos hepatócitos, e uma das funções seria exatamente essa via, né, para a formação exatamente dessa glicose, a partir da gliconeogênese. Né? Então, aí vamos imaginar que além dele, a gente tem os rins, que representa aí os 10%, né? Só que eu tenho uma dinâmica que, por exemplo, em um estado de jejum prolongado, ele pode assumir até mesmo uma proporção um pouquinho maior, que a gente classifica os dois como os tecidos glicogênicos, né? Então, que vão ser capazes de estar realizando exatamente essa gliconeogênese.
Como eu disse para vocês, pessoal, algumas células, alguns tecidos, eles acabam necessitando quase que exclusivamente por glicose. Né? Então, por exemplo, o encéfalo, eritrócitos, medula renal, né? O cristalino e a córnea, né? Quando a gente fala do olho, o testículo e o músculo acabam necessitando, né, vamos imaginar, um suprimento contínuo relacionado à glicose, né? Sendo aí o principal combustível, né, para a produção de energia. Né? Então, a gente observa que a via da gliconeogênese vai ser importante para que possa estar fazendo esse tipo de reposição. Então, o que a gente observa, né, aquela situação, num processo de jejum prolongado, né, em que, de fato, aquele depósito de glicogênio ele acaba se exaurindo, né, acaba mudando, acaba diminuindo a sua concentração. Então, nós observamos aí uma via para obtenção de glicose, que aí eu tenho 3, né? Vou botar aí, eu tenho, no caso aí, a gente vai ter 4 substratos que poderão ser utilizados. O lactato, o piruvato, o glicerol e o alfa-cetoácido. Cada um deles, pessoal, entrando, por exemplo, em um momento da via, né? Sendo utilizado na formação de precursores da via glicolítica que podem voltar aí formando aquilo que seria a glicose, né? É importante, pessoal, que ao mesmo tempo que eu tenho um papel fundamental, né, nessa dinâmica de reposição, né, de glicose, a gente observa também a gliconeogênese envolvida em alguns estágios aí de hiperglicemia de pessoas com diabetes do tipo 2, né? Então, aí a gente vê uma dinâmica, né, de uma regulação negativa modificada, comprometida, devido a uma resposta à insulina. Então, só para a gente entender um pouquinho da dinâmica, tá? Então, pessoal, aqui só uma via, uma representação, né, da via da gliconeogênese. Percebam que eu começo exatamente como a via glicolítica, né? E aqui nós observamos exatamente uma via contrária. Aí percebam que essas 3 rosinhas aqui, elas representam as reações irreversíveis que acontecem, por exemplo, na via glicolítica. E do lado de cá, em azulzinho, é exatamente a alternativa que a via da gliconeogênese ela vai, né, encontrar para poder estar revertendo essa ligação, essas reações, né? Então percebam que ela vai utilizar basicamente o mesmo maquinário enzimático, né, relacionado, por exemplo, à via glicolítica, com exceção exatamente dessas 3 reações, né, que a gente pode dizer, ó, de piruvato a fosferenol piruvato, de frutose 1,6-bifosfato para frutose 6-fosfato e de glicose 6-fosfato para glicose, né? Então aí a gente imagina essas 3 reações que vão acontecer de maneira exclusiva na gliconeogênese, né? Então, agora a gente vai passar aí por todas as vias, né, baseado exatamente no tipo de substrato que pode ser utilizado. Então, o primeiro deles aí vai ser o glicerol. Então, vamos imaginar o glicerol. O glicerol vai ser obtido a partir da hidrólise dos triglicerídeos, que nós vimos na aula passada, né? Então, na hora que tem hidrólise, você vai aproveitar o ácido graxo, né, como um processo de beta-oxidação, e aí eu tenho o glicerol. Esse glicerol, então, de certa forma, ele vai ser levado até o fígado, né? Lembra que o fígado vai ser o local onde eu vou ter exatamente glicerol quinase, que vai estar promovendo aquilo que seria a fosforilação do glicerol, né? Então, formando o glicerol 3-fosfato. Né? Então, aí eu tenho glicerol 3-fosfato. Uma vez formado o colesterol 3-fosfato, nós vamos observar um processo de oxidação, né, pelo glicerol fosfato desidrogenase, e aí eu tenho a formação do dihidroxetona fosfato. Então, dihidroxetona fosfato, a gente tem aquilo que seria exatamente uma conversão por isomeria ao digliceraldeído 3-fosfato, entrou na via glicolítica. Né? Então, aí já entra na última reação da primeira parte da via glicolítica para que a gente tenha, de fato, essa dinâmica. Né? Então, ao mesmo tempo que esse glicerol ele pode ser utilizado para poder estar seguindo, né, na questão da formação do piruvato, ele também poderá ser utilizado, né, como uma dinâmica
exatamente de formação de glicose, né? Então, aí eu tenho, de fato, esse processo, né? Então, glicerol, oriundo da dinâmica, né, do catabolismo de triglicerídeo, vai ser transportado para o fígado, lá ele vai ser fosforilado, depois uma sequência de oxidação, né, formando dihidroxicetona fosfato, aí eu tenho uma isomeração para gliceraldeído 3-fosfato, que pode estar seguindo na formação do piruvato, ou, como a gente está vendo, por exemplo, na gliconeogênese, voltar nas reações aí da glicólise para que tenha a formação da molécula de glicose. Ok? Já com relação ao lactato, a principal fonte de lactato vai ser exatamente o músculo durante o exercício, né? Então, e a gente observa também as hemácias sendo responsáveis por estar promovendo, né, aquilo que seria uma fermentação lática. Então, ó, a glicose, dentro daquele processo, né, da glicose anaeróbica, aí formando exatamente as moléculas de lactato, e aí a gente tem a dinâmica do ciclo de Cori, né? Então, esse lactato, então, ele vai ser convertido, né, vai ser produzido pelo músculo durante toda essa dinâmica relacionada ao processo de fermentação, né, que seria exatamente essa fermentação láctea. Então, pessoal, depois que eu tenho a formação desse lactato, né, então esse lactato ele vai cair na corrente sanguínea e aí sendo capturado lá pelo fígado, né? E lá no fígado nós temos a dinâmica de transformação, né, que a gente fala pela lactato desidrogenase. A gente chegou até a ver isso lá quando conversamos a respeito do ciclo de Coli, né? Então eu tenho a lactato desidrogenase, então eu tenho um processo de oxidação do lactato para a formação do piruvato. Formação do piruvato, ou você tem aquilo que seria a gliconeogênese para a formação da glicose, ou aquilo que nós vimos lá quando conversamos a respeito do ciclo de Cori. Esse piruvato sendo utilizado novamente para a produção de energia lá no ciclo de Krebs. Beleza? Então, ó, lactato, oriundo da fermentação lática nos músculos durante o exercício, ou, por exemplo, as hemácias, né? Como ela não produz, como ela não possui mitocôndria, então ela acaba fazendo a glicólise anaeróbica, então produção de lactato. Esse lactato vai para o fígado, tem uma oxidação pela lactato desidrogenase, formação do piruvato, e esse piruvato podendo seguir essas duas vias, né? Então, o que a gente está falando, então, a via da gliconeogênese para a formação da glicose, ok? E aí, pessoal, a terceira substância, né? O terceiro que aí vai estar sendo utilizado vai ser justamente a dinâmica do aminoácido. O aminoácido, a gente fala, né, que são o alfa-cetoácido, então ele vai ser oriundo do processo de hidrólise de proteínas, né? E aí a gente observa que nós temos aí os aminoácidos glicogênicos, né, que de fato podem participar de alguma forma aí da formação, né, daquilo que seria das vias glicolíticas. Então a gente percebe, né, em alguns processos em que eu tenho os ácidos graxos, os aminoácidos, né, sendo precursores para a formação exatamente de insumos, né, vamos dizer assim, de substâncias que vão estar relacionadas à via glicolítica. Né? Então, eu tenho aquele que vai estar a histidina, a prolina, a glutamina, a arginina, na formação do glutamato, a hematransaminase, alfa-cetoglutarato. Aí eu tenho a isoleucina, metionina, a valina, né, na formação do succinato. A tirosina, a fenilalanina, na formação do fumarato. Né? E aí, pessoal, todos eles indo a oxalocetato. Então, essas substâncias elas vão entrar no ciclo de Krebs, elas vão formar o oxalocetato, aí a gente vai ver esse oxalocetato sendo utilizado para a formação do fosfoenol piruvato. Né? Então, aí eu tenho exatamente essa situação. E a mesma coisa, se eu tenho, por exemplo, a hidroxiprolina, a serina, a cisteína, treolina e glicina, vai a piruvato, oxalocetato, de oxalocetato, a fosfoenol piruvato, e aí entra na via. Então, percebam que na utilização de aminoácidos, né, na gliconeogênese, todos eles vão ter que ir ao oxalocetato. E do oxalocetato,
eles acabam sendo utilizados aí para conversão e formação da glicose. Então, lembra que na aula passada até cheguei a comentar com vocês, né? O oxalocetato vai entrar ali na gliconeogênese como um precursor importante, né? Da via, justamente para que aconteça a síntese dessa glicose. Ok? Pessoal, então, baseado justamente na utilização dessas três substâncias, a gente acaba observando aquilo que seria a via da gliconeogênese, né? Então, aí, vendo mais ou menos onde que cada um desses compostos eles vão parar, né, para que a gente tenha, de fato, a obtenção dessa glicose. E como eu disse para vocês no início, nós temos, de todas as reações, 3 das reações, né, da glicólise, elas são irreversíveis, né? Então, ela é de uma via só. Então, para que eu possa estar voltando à glicose, ela precisa ser desfeita, né? Então, na gliconeogênese, eu vou ter exatamente as reações contornadas, né? Para que, de fato, a gente tenha esse processo de formação dessa glicose. Então, a primeira reação da via da gliconeogênese vai ser justamente a carboxilação do piruvato, né? Então, a carboxilação do piruvato. Essa reação, ela vai ser feita, né, vai estar sendo promovida, então, pelo piruvato carboxilase. E esse piruvato carboxilase, ele é dependente da ligação com o seu cofator, que é a biotina. Então, ele precisa da biotina para que, de fato, essa reação lá possa acontecer. Então, eu tenho um complexo piruvato carboxilase, biotina e CO2, para que aí eu tenha a carboxilação do piruvato. Então, na carboxilação do piruvato, eu tenho a formação aí do oxalocetato, né? Aí, pessoal, como eu disse para vocês, é uma via que vai estar compartilhando enzimas que estão presentes na mitocôndria e que estão presentes no citossol. Então, uma vez formado o oxalocetato, vamos imaginar que aquilo que nós vimos no slide anterior, ele precisa ir a fosforoenol piruvato. Mas as enzimas que vão estar relacionadas exatamente à conversão, né, que seria o fosforenol piruvato carboxquinase, ele vai estar presente no citossol. Então, esse oxalocetato, ele precisa chegar até o citossol. Só que tem um porém, né? A gente observa que, de fato, o oxalocetato ele não consegue atravessar a matriz mitocondrial, né? Ele não vai conseguir atravessar a membrana da mitocôndria. Então, para que ele possa seguir, ele vai sofrer um processo de, né, redução, ele vai ser reduzido por uma molécula de NADH. Aí eu tenho a formação do malato, aí esse malato, sim, ele consegue atravessar a membrana, né? Aí, pessoal, atravessou a membrana, está no citossol, aí eu tenho uma reação de oxidação. Então, o oxalocetato, ele sofre uma redução a malato, o malato é transportado para o citossol, e no citossol, esse malato ele vai ser oxidado por uma molécula de NAD. Aí eu tenho a formação do oxalocetato. Aí, uma vez formado o oxalocetato, então ali no citossol, nós observamos exatamente a descarboxilação desse oxalocetato, né? Vai ser dependente de uma molécula de GTP, né? Aí eu tenho aqui a descarboxilação, a retirada, né? Vamos dizer assim, de um CO2, do dióxido de carbono, para que aí eu tenha a formação do fosforoenol piruvato. Então, essa é a primeira reação da gliconeogênese, né? Que vai ser a primeira reação contornada para que esse processo, de fato, ele possa acontecer. Então, novamente, eu tenho piruvato. O piruvato vai ser carboxilado, né? Pela enzima piruvato carboxilase, que é dependente da biotina. Então, eu tenho o complexo piruvato carboxilase, biotina e CO2. Então, promove a carboxilação do piruvato. Formei oxalocetato. O oxalocetato não consegue atravessar a membrana. Então, ele vai ser reduzido a malato, sai para o citossol, lá no citossol. Esse malato ele vai ser oxidado e depois que ele é oxidado,
formei novamente oxalocetato. Aí eu tenho a descarboxilação, né, pelo fosforenolpiruvato descarboxilase, para que possa ter aí a formação do fosforenolpiruvato. Então, essa é a dinâmica, né, da primeira reversão, né, que seria a primeira via que vai ser revertida, reversível, né, na questão da gliconeogênese. Ok? Da reação já é lá no final, né? Vamos dizer assim, já é lá no final da gliconeogênese e no início da glicólise, que vai ser a reação, né, da desfosforilação da frutose 1,6-bifosfato. Então, pessoal, de certa forma, a gente observa, né, que eu tenho o processo de fosforilação pela PEP1, né, que seria a fosfofrutoquinase 1, né, que vai estar fazendo exatamente esse processo de fosforilação, formação de 1,6-bifosfato. Beleza. Só, pessoal, que na dinâmica, a segunda reação contornada, eu preciso promover a hidrólise dessa frutose 1,6-bifosfato. Né? Então, eu tenho a frutose 1,6-bifosfatase, que vai estar exatamente promovendo esse processo de hidrólise. Né? Então, eu tenho frutose 1,6-bifosfato, então, a frutose 1,6-bifosfatase, então, promovendo a hidrólise, tirando o fosfato inorgânico, e aí a formação da frutose 1,6-bifosfato. É interessante, pessoal, que essa frutose 1,6-bifosfatase, ela é um ponto crucial aí na dinâmica da regulação da via da gliconeogênese. Um dos pontos, né? Não vai ser um. Então, por exemplo, numa grande quantidade de AMP, né? Então, que seria o monofosfato, adenina monofosfato, né? Ela vai inibir a ação da frutose 1,6-bifosfato. Né? Então, eu tenho uma baixa energia, inibe exatamente essa via, né? E a outra situação seria, por exemplo, a frutose 2,6-bifosfato. Quem lembra, a frutose 2,6-bifosfato acaba sendo uma substância importante na regulação da fosfofrutoquinase. Né? E aqui na gliconeogênese, nós observamos exatamente a dinâmica da glicose, da frutose 2,6-bifosfato. Então, o que acontece? Altas concentrações de ATP, né? Que consequentemente vai estar levando a baixa quantidade de frutose 2,6-bifosfato, vai ativar a via. Né? Então, ativa a via para que, de fato, você possa ter exatamente essa situação. Aí, ao contrário, baixa concentração de ATP e alta concentração de frutose 2,6-bifosfato vai inibir a via. Então, aqui vamos imaginar que é uma regulação contrária ao que acontece na fosfofrutoquinase. Então, se eu tenho altas concentrações de frutose 2,6-bifosfato, ativa a fosfofrutoquinase. Então, vai acontecer a glicólise. Agora, se eu tenho baixa quantidade de frutose 2,6-bifosfato, eu vou inibir a fosfofrutoquinase e vou ativar a frutose 1,6-bifosfatase. E aí a gente tem a via para gliconeogênese, né? Que seria, de fato, aí a dinâmica para a síntese de glicose. Ok? E aí, pessoal, a terceira reação seria exatamente a reação de desfosforilação da glicose. A gente já viu lá quando nós falamos da glicogenólise, né? Que o fígado ele vai ter exatamente, né, a dinâmica da enzima glicose 6-fosfatase que vai estar promovendo esse processo. Então, vamos imaginar que essa enzima é a enzima compartilhada, né, lá na glicogenólise, né? Então, em que a gente observa de fato essa situação. Então, ó, a hidrólise da glicose 6-fosfato em glicose, né, em uma molécula de glicose. Então, só lembrando que a hexoquinase é aquela que faz a via contrária, de glicose a glicose 6-fosfato. Então, aqui eu tenho a glicose 6-fosfatase, que acaba fazendo exatamente esse tipo de situação. Né? Tanto que a gente vê, né, o fígado sendo aí importante na questão da utilização, né, da formação, né, dessa glicose para que tenha uma reposição na corrente sanguínea. Né? Então, aí a gente
observa de fato que acontece essa situação. Aí isso é uma exclusividade do fígado, né? Visto que no músculo, o que ele vai fazer, ele vai chegar a glicose 6-fosfato e da glicose 6-fosfato ele segue na via glicolítica. Então ele não consegue fornecer essa glicose, por exemplo, para aqueles outros tecidos, para as outras células que vão necessitar desse substrato, né? Aquilo que a gente viu lá no primeiro slide. Imaginar que precisa constantemente da glicose como essa fonte de energia. Ok? Então, pessoal, agora a gente vai ver um pouquinho dessa via completa, né? Não vai ter muita novidade aqui, então eu vou só inserir aquelas 3 reações, né, que nós vimos ali anteriormente, porque as demais reações são as mesmas que acontecem na glicólise, né? Tanto que eu até coloquei aqui, ó, são 11 reações, 7 delas são catalisadas pelas enzimas da via glicolítica, tá? Então aí a gente está falando, por exemplo, a do fosforenol piruvato, né, para fosfofrutoglicerato, né, para bifosfoglicerato, para gliceraldeído 3-fosfato e glicose 1,6-bifosfato. Então, tem essas vias que vão estar compartilhando a enzima. E no caso da gliconeogênese, aí eu tenho as 3 reações que vão ser revertidas, né? Que então foi essas 3 que nós vimos agora. Do piruvato a fosforenol piruvato, primeiro ele vai ao oxalocetato para depois vir a fosforenol piruvato. Aqui, né, da frutose 1,6-bifosfato para a frutose 6-fosfato, que aí eu tenho exatamente, né, essa segunda conversão. E a terceira vai ser justamente aqui da glicose 6-fosfato para glicose. Então eu tenho essa dinâmica, né, relacionada. Então eu tenho a questão da glicose 6-fosfatase, a frutose 1,6-bifosfatase e a piruvato carboxilase, né, que são as três vias. Só lembrando, pessoal, que nessa piruvato carboxilase, né, que seria essa primeira reação aqui, eu vou ter 2 enzimas envolvidas, tá? Aquela que vai carboxilar em oxalocetato e aquela que vai descarboxilar de oxalocetato a fosforenol piruvato, que seria a fosforenol piruvato carboxquinase. Então, aí, vamos imaginar que nessa primeira reação aqui, eu tenho um complexo de 2 enzimas que vão estar, de fato, sendo responsáveis por estar promovendo essa dinâmica de formação. E aí, pessoal, a grande situação relacionada, por exemplo, à gliconeogênese, como é uma via de síntese de glicose, toda via de síntese anabólica, ela vai gastar ATP, né? Então, só para a gente ter uma ideia, a gente tem um total de 6 ATPs que vão ser gastos, 4 ATPs, né, e 2 GTPs. E eu tenho também uma via em que vou estar utilizando moléculas de NADH. Né? Então, as moléculas de NADH sendo utilizadas, por exemplo, né, estão lá na via. Então, eu tenho 2 moléculas de NADH que vão estar sendo utilizadas. E, além disso, a gente tem os 2 moles, né, de piruvato. Então, tenho 2 piruvatos, 4 ATPs, 2 GTPs e 2 de NADH que acabam sendo utilizados aí na via. Aí, pessoal, aquele NADH que foi utilizado lá no processo, o NAD e o NADH do processo de piruvato a malato de malato a piruvato, de oxidação e redução, vamos imaginar que eles se empatam, né? Então, formou e desformou. Formou e foi utilizado. Então, aí, de certa forma, vamos imaginar que a gente não coloca esse aí na conta. A gente está falando, por exemplo, desse daqui do bifosfoglicerato para gliceraldeído 3-fosfato. Ok? Certinho? E aí, pessoal, dentro da dinâmica, a gente observa uma regulação importantíssima acontecendo também de maneira, né, hormonal e também alostérica, né, pelo substrato. Então, essas vias de regulação, elas vão acontecer exatamente a partir da inibição daquelas 3 enzimas que são as enzimas exclusivas da gliconeogênese. Né? Então, por exemplo, na questão do glucagon, o glucagon, ele, quando ele é liberado, né, então ele vai diminuir os níveis de frutose 2,6-bifosfato. Aí lembra, pessoal, que a frutose 2,6-bifosfato, ela fica no centro das 2 reações. Ou você tem a via glicolítica, que vai ser a partir da ativação da frutose da fosfofrutaquinase,
ou você vai ter a via gliconeogênese, que seria a ativação da frutose 1,6-bifosfatase. Então, o glucagon vai diminuir os níveis de frutose 2,6-bifosfato, então vai ativar a frutose 1,6-bifosfatase e aí vai favorecer a gliconeogênese. Aí eu tenho o contrário. A insulina, ela vai aumentar os níveis de frutose 2,6-bifosfato, vai, de fato, então, inibir a frutose 1,6-bifosfatase e ativa a fosfofrutoquinase, né? Então, até falei com vocês, essa frutose 2,6-bifosfato, ela vai ser muito mais para que você tenha um acúmulo desses precursores, né? E a partir dali você dita qual via metabólica de fato ela vai estar acontecendo. Ok? Então, ó, só para a gente observar a dinâmica como é que vai acontecer, eu tenho sempre o glucagon envolvido naquela dinâmica de ativação, né, do AMP cíclico, né, para poder estar formando o AMPC. Então, só para a gente observar. Então, aqui, ó, eu tenho o glucagon se ligando ao seu receptor de membrana. Então, eu aumento os níveis de AMPC, né? Aí, consequentemente, ele vai aumentar a atividade das proteínas quinase. Então, convertendo, né? A gente acaba observando que eu tenho a conversão dessa piruvato quinase hepática na sua forma inativa, né? Então, ela fica na forma fosforilada. Então, isso vai diminuir a conversão do fosferanol piruvato a piruvato. Então, seria uma outra situação de inibição da via, né? Então, aí, se eu tenho a fosforilação, né, exatamente do piruvato quinase, então aí eu não tenho a formação do piruvato, né? E aí o que a gente observa é que, de fato, o glucagon ele vai aumentar a questão da transcrição da fosforenol piruvato carboxiquinase, né? E aí você aumenta a atividade para que esse fosforenol piruvato ele possa estar, de fato, voltando, né, à glicose. Então, só para a gente ver a via que o glucagon acaba inibindo, que seria a fosforilação da piruvato quinase. Então, você impede a conversão do fosforenol piruvato a piruvato, né? Então, aí você vai impedir que aconteça a oxidação. Então, você tem aquilo que seria a formação, né? Você vai, de certa forma, promover aquilo que seria a gliconeogênese. Ok? E aí, ó, só para a gente ter uma ideia, a resposta do tecido, né, ao glucagon e insulina. Então, por exemplo, ó, quando eu tenho aumento de insulina no fígado, síntese de ácidos graxos, síntese de glicogênio e síntese de proteína, né? Aí no tecido adiposo, captação de glicose, síntese de ácido graxo. No músculo, captação de glicose, síntese de glicogênio e síntese de proteína. Aí quando eu tenho números menores, né, de insulina, então eu tenho a cetogênese e a gliconeogênese, né? E no caso do tecido adiposo, vai estar promovendo a lipólise, né? No caso de aumento da concentração de glucagon no fígado, a glicogenólise, que nós vimos, né? A gliconeogênese e a cetogênese, né? Quando eu tenho aumento de glucagon, então significa um estado de jejum. E aí, na questão do tecido adiposo, vai estar promovendo aquilo que seria a lipólise. Ok? Só uma tabelinha para a gente ver, né, de fato, a participação delas na dinâmica da regulação da gliconeogênese. Ok? E aí, pessoal, nós temos também a inibição que vai estar relacionada ao substrato, que é aquela dinâmica, né, na regulação alostérica por feedback, por substrato, por excesso, enfim. Então, aí a gente observa que tanto no excesso quanto também na disponibilidade desse substrato, ele acaba envolvendo naquilo que seria a ativação ativação da via. Então, só para a gente ter uma ideia, quando a gente observa, né, a disponibilidade em grande quantidade dos aminoácidos glicogênio, então ele vai, de certa forma, aumentar a velocidade da síntese de glicose pelo fígado. Então, se eu tenho muito aminoácido glicogênio, a via ela vai acontecer. Aí aquela dinâmica, né? Quando eu tenho níveis abaixos, né, diminuídos de insulina, então ele vai favorecer aquilo que seria a mobilização de aminoácidos.
Então, quando a gente fala, por exemplo, na questão do músculo, então você vai ter o catabolismo de proteínas musculares para que, de fato, você forneça aquilo que seria, né, que seria você fornecer esses aminoácidos glicogênicos aí para a obtenção de glicose. Por isso, pessoal, que é interessante a questão da alimentação, né, toda a dinâmica relacionada à musculação. Então, de você ter níveis, né, não é que você tem que comer antes da musculação, né, mas manter um equilíbrio relacionado a esses precursores para que, ao invés né, de uma pessoa que queira fazer a questão do anabolismo proteico, está promovendo o catabolismo por conta de uma necessidade energética, né? E além da questão desses aminoácidos, a gente observa que também o ATP e o NADH acabam sendo importantíssimos como co-substratos na gliconeogênese, né? Então, aí a gente viu lá, né? Então, se eu tenho níveis altos de ATP, então, de fato, a gente observa, né, que aí eu tenho uma ativação da via. Então, a gente tem toda a dinâmica que vai estar envolvendo exatamente a dinâmica aí de energia e do NADH. Ok? Certinho? Então, pessoal, agora com relação a acetil-CoA. Inclusive, foi até uma questão, né, que nós discutimos na aula passada com relação ao acetil-CoA. Eu tenho o acetil-CoA também como um importante regulador da via da gliconeogênese. Em que sentido? Vamos imaginar que durante o jejum a gente tem, né, de fato, aí, por conta do glucagon, a ativação do piruvato carboxilase, né, que vai acontecer de fato toda essa dinâmica. O que a gente observa é o seguinte: uma vez que esteja em jejum, eu tenho todo o processo de beta-oxidação. Então, meio que encharca, por exemplo, o fígado de acetil-CoA. Então, o aumento da concentração de acetil-CoA, ele vai ativar a piruvato carboxilase. Então, ativa a piruvato carboxilase, que vai do oxalocetato até a glicose, né? Agora, uma vez que tenha baixa quantidade de acetil-CoA, então eu tenho a ativação da piruvato desidrogenase, que aí eu tenho aquilo que seria o ciclo de Krebs, né? Então aí eu tenho a participação do acetil-CoA nesse sentido. Então ele vai ser um regulador, né? Ele não vai ser um precursor. Então, quando eu tenho alto, ativo o piruvato carboxilase. Quando o acetil-CoA está baixo, eu ativo o piruvato desidrogenase. Então, a via da gliconeogênese e a via glicolítica, né, que vai dar continuidade à respiração celular. Ok? Agora, pessoal, na dinâmica do AMP, né, que seria a questão do adenosina monofosfato, né, monofosfato de adenosina. Aí o que a gente observa que, de certa forma, a frutose 1,6-bifosfatase, né, desculpa, ela vai ser inibida pela AMP, né? Então, aí vamos imaginar que se eu tenho baixa energia, eu vou ativar a glicólise. Agora, se eu tenho alta energia, eu vou ativar a gliconeogênese, né? Por quê? Eu posso levar a glicose de glicose a glicogênio, né? Então, nós observamos exatamente esse processo. Então, eu tenho uma espécie de uma regulação recíproca, né? Então, ó, percebam, baixa quantidade de energia, ou seja, grande quantidade de AMP, eu vou inibir a frutose 6-bifosfatase, né? E ativo a fosfofrutatinase 1, né? Então, para a produção de ATP. Então, aí a gente acaba observando, né, a dinâmica relacionada à energia na via para a produção exatamente desses precursores. Ok? E aí um resumo de todo esse processo da gliconeogênese. Então, começando aqui pelo substrato, né? Então, ó, eu tenho um lactato que pode ser utilizado a partir, ó, do músculo em exercício dos eritrócitos. Esse lactato, a piruvato, oxalocetato, a glicose. Eu tenho, por exemplo, glicerol, oriundo daquilo que seria, né, de fato, a degradação, né, o catabolismo de triglicerídeos, glicerol 3-fosfato, glicose, né? Aí eu tenho exatamente aqueles esqueletos carbonos para a síntese de uma nova molécula de glicose.
que vai ser justamente a partir dos aminoácidos, né? Então, esses aminoácidos vão entrar no ciclo de Krebs, vão a oxalocetato, de oxalocetatos, ele volta para a via da gliconeogênese, né? Então, aqui são os substratos e a forma como eles vão ser utilizados. Agora, quando a gente fala a respeito da regulação, né, principalmente quando a gente fala nível de jejum, então, nível de jejum, liberação de ácido graxo do tecido adiposo. Liberou ácido graxo, eu tenho a oxidação desse ácido graxo e aumento a quantidade de acetil-CoA. Né? Lembra aquilo que nós falamos agora há pouco. Encharca o fígado de acetil-CoA. Esse acetil-CoA ativa a piruvato carboxilase. Né? Outra situação, glicose sanguínea baixa, então libera glucagon, ativa a AMP. A AMP vai ativar, aumentar a atividade da protease quinase, que consequentemente diminui a atividade da frutose 2,6-bifosfato. Né? Então vai diminuir a frutose 2,6-bifosfato. Diminuiu a frutose 2,6-bifosfato, aumenta a piruvato quinase. Né? Desculpa, diminui também a atividade do piruvato quinase. Então você vai diminuir a conversão de fosfenol piruvato em piruvato. Então aí, todo aquele fosfenol piruvato que não está sendo convertido a piruvato, ele vai ser utilizado para síntese de glicose. Então, ó, uma vez que eu tenho frutose 2,6-bifosfato com nível baixo, ativa a frutose 1,6-bifosfatase, né? Que aí vai estar fazendo aquela dinâmica de frutose 1,6-bifosfato para frutose 6-fosfato. Beleza? Então, aqui só para a gente observar, né, a dinâmica de como que essa gliconeogênese ela vai estar funcionando. Ok, pessoal? Depois a gente volta aí para falar um pouquinho a respeito de algumas questões relacionadas à gliconeogênese. Valeu, pessoal!